Bom dia a todos e que a paz do Mestre Jesus esteja conosco e que possamos usufruí-la nesse momento dela. Hoje, nessa manhã, nós temos aqui a alegria de receber o nosso amigo e trabalhador espírita Ariovaldo César Júnior. O Ariovaldo, ele é advogado, atuante e trabalhador da doutrina espírita aqui em Araraquara, da casa Eurípides Barçanufo. Ele também é médium psicógrafo e já psicografou 3 livros intitulados A Proposta do Coronel, A Escolha e Romances Proibidos. E hoje nos trará a oportunidade de refletir o tema da sua palestra, A Parábola da Ovelha Perdida. O Ariovaldo também é trabalhador atuante nos projetos sociais da casa Eurípides Barçanufo. Então, com certeza, nós iremos aproveitar a unidade de reflexão e também os ensinamentos que serão transmitidos nessa manhã. Então, antes de passarmos a palavra para o nosso amigo trabalhador, nós convidamos a todos a elevar o nosso pensamento a Deus. Iniciamos a nossa manhã acreditando que todos seremos felizes, que aproveitaremos da melhor forma possível a mensagem que será transmitida, e logo então entramos em sintonia com Deus nosso Pai. Agradecemos pela oportunidade de aprendizado, de instrução e conhecimento, e que possamos fazer dessa manhã de ensino das leis divinas e dos ensinamentos de Jesus uma ferramenta que possa nos proporcionar uma caminhada mais leve e assim alcançar níveis e também o aperfeiçoamento das nossas características morais e espirituais. Pai nosso que és do céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o teu reino, e sejam feitas as tuas leis aqui na terra, como também em todos os círculos espirituais. O pão do dia em que merecemos hoje, dai-nos, Senhor. Perdoe as nossas ofensas, na medida que perdoamos os nossos ofensores. E não permita que nos percamos em nossas provações, pois é dessa forma que nos livramos de todo mal, e que assim seja. Por favor, Ariovaldo, a palavra é sua. Seja muito feliz. Um bom dia a todos. Fico muito feliz de estar aqui mais uma vez, nesta casa tão querida, que está sempre dentro do meu coração. Como eu já disse de outras vezes, foi a casa que nos acolheu quando chegamos em Araraquara, em 1980, e nós começamos a trabalhar nos sábados à tarde de assistência espiritual, junto com um grupo extraordinário de trabalhadores. Então agradeço a esta casa, mais uma vez, pela oportunidade que nos está dando de estudarmos, né? E nessa manhã, o estudo que nós propomos é a parábola da ovelha perdida. Jesus disse: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai atrás da perdida até que venha a achá-la? E a achando-a, coloca-o sobre os ombros. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 que não necessitam de arrependimento.
Isso é o que disse Jesus em Lucas. E este filme vai explicar para nós melhor a parábola da ovelha perdida. Esse filme nós passamos para as crianças da evangelização infantil e destacamos a alegria que sente o pastor quando ele consegue recuperar a ovelha perdida, exatamente como disse Jesus. Esta é a ovelha perdida que somos nós. E Jesus disse: das ovelhas de meu Pai, nenhuma se perderá. É isso que nós vamos estudar na manhã de hoje. Vamos fazer uma reflexão a esse assunto. Quando o homem inicia sua melhora, passa por momentos de reflexão e começa a se arrepender do que fez. Então eu queria dizer aqui o seguinte: não sou psicólogo, nem psiquiatra. As coisas que nós vamos falar aqui são as coisas que eu aprendi no estudo desenvolvido nas obras espíritas e no Evangelho, nas obras básicas. Ninguém erra. O erro não existe. Todos nós, na realidade, aprendemos. Se Deus não quisesse que nós errássemos, nós teríamos sido criados perfeitos. Mas nós somos criados simples e ignorantes. E depois movidos pelo orgulho, por uma série de defeitos, egoísmo e outros desejos, nós cometemos uma série de erros que, na realidade, como eu disse, são aprendizados. Quando nós fazemos as nossas reflexões nos momentos de dor, de sofrimento, de arrependimento, nós crescemos espiritualmente, porque nós chegamos à conclusão que nós não deveríamos
ter feito aquilo que nós fizemos. E aí nós aprendemos. Isso quer dizer que a gente precisa errar para aprender? Precisa errar para crescer espiritualmente? De maneira nenhuma. Desde que nós, por exemplo, estudemos o Evangelho e apliquemos tudo aquilo que lá está. Porque o Evangelho tem roteiros de luz para a nossa vida. Ali estão os remédios que nós necessitamos para as nossas atitudes de cada dia. Então nós não precisamos, nós podemos acertar sempre, desde que a gente faça o bem. Que essa que é a razão de ser, de nós estarmos aqui encarnados. Todos nós que estamos aqui, estamos com um único propósito, de fazer o bem sempre, continuadamente. Esse é o objetivo único da nossa vida. O arrependimento é caminho para a regeneração e não passaporte para o céu, diz André Luiz. Quando nós então constatamos que fizemos alguma coisa e que essa coisa causou a dor para alguém ou para nós mesmos, não foi uma coisa boa, vem o arrependimento. E com esse arrependimento, nós procuramos nos regenerar. A regeneração consiste em nós nos conhecermos, sabermos quais são os nossos vícios, os nossos problemas, as nossas inclinações, as nossas dificuldades, as nossas tendências, e lutarmos para corrigi-las. Nisso que consiste a regeneração. Quando nós começamos a nos esforçar nesse sentido, nós iniciamos esse processo, que é o processo de melhoria interior. O planeta, como nós já sabemos, está numa fase de regeneração. Nós estamos entrando, né, na fase de regeneração. E só vão permanecer no planeta Terra espíritos regenerados. Não são espíritos prontos, não são espíritos evoluídos, mas espíritos que já se conhecem e estão se esforçando para se melhorar. Na questão 1007 do Livro dos Espíritos, nós vemos: há espíritos que jamais se arrependem? Resposta: há espíritos nos quais o arrependimento é muito tardio, mas pretender que eles não se melhorem jamais seria negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode tornar-se adulto. Todos nós estamos condenados, todos evoluímos, quer queiramos ou não. Exatamente como disse São Luís, seria uma aberração da natureza nós vermos uma criança, por exemplo, e dizermos assim: essa criança nunca será um adulto. Não tem lógica. Não tem lógica isto. A mesma coisa seria nós afirmarmos a respeito de uma pessoa que convive conosco, que nós conhecemos, dizermos assim: você nunca será um espírito evoluído. Você nunca será um espírito bom. Seria o mesmo contrassenso. Por quê? Porque nós estamos crescendo gradativamente a cada nova encarnação. Somos os, como a parábola bem explicou, que estamos aqui envolvidos
pelas questões do mundo, pelas distrações do mundo, pelo apego às coisas materiais, pelos desejos os mais diversos possíveis, e que nós, por esse motivo, nós estamos retardando a nossa jornada. Mas, vagarosamente, nós vamos percebendo, com as informações que a doutrina nos dá, com as revelações que a doutrina nos dá, nós vamos percebendo onde é que nós estamos falhando e vamos nos corrigindo para nos tornarmos espíritos melhores. A velocidade desse crescimento depende exclusivamente de cada um. Somente sabemos perfeitamente que todos nós que estamos reunidos aqui hoje, amanhã seríamos espíritos de extrema evolução. Jesus disse: eu e o Pai somos um, assim como vós um dia sereis um para comigo. Amanhã seremos tão evoluídos quanto Jesus. Mas depende exclusivamente de nós, do nosso esforço, do nosso melhoramento. Mas para nós fazermos esse esforço, nós precisamos compreender, precisamos conhecer, precisamos saber as leis que regem a nossa vida. De onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. Nós precisamos ter conhecimento disso. E a doutrina espírita nos dá esse conhecimento, nos dá essas informações que são extremamente importantes para a nossa melhoria espiritual. O arrependimento pode ser considerado como a dor sentida pela dor causada. A questão 992 do Livro dos Espíritos. Qual a consequência do arrependimento no corporal? Avançar desde a vida presente, se tem tempo de reparar as faltas. Quando a consciência faz uma censura e mostra uma imperfeição, sempre se pode melhorar. Todos nós temos a nossa consciência. Na evangelização infantil, nós explicamos para as crianças que a consciência é uma janelinha por intermédio do qual Deus fala com a gente. A nossa consciência, ela nos cobra, nos alerta, ela fala conosco. Então, nenhum de nós estamos desamparados no que diz respeito à orientação correta daquilo que deve ser feito. Todos nós temos a orientação absoluta daquilo que nós devemos fazer. E sempre podemos melhorar, se quisermos. A questão 994. O homem perverso, que não reconheceu suas faltas durante a vida, as reconhecerá sempre depois da morte? Resposta dos Espíritos. Sim, ele as reconhecerá sempre, e então sofre mais, porque sente todo o mal que fez, ou do qual foi a causa voluntária. Entretanto, o arrependimento não é sempre imediato. Há espíritos que se obstinam no mau caminho, malgrado seus sofrimentos.
mas cedo ou tarde eles reconhecerão o falso caminho no qual estão empenhados e o arrependimento virá. É para esclarecê-los que trabalham os bons espíritos e que vós mesmos podeis também trabalhar. É extremamente comum, quando nós nos encontramos no plano espiritual, nós temos um conhecimento da extensão daquilo que fizemos, tanto para o bem como para o mal. Às vezes nós não temos ideia de que uma atitude nossa possa ter causado tantos problemas para o nosso próximo. Um exemplo bom é o pai que chega para um filho que tem 4 anos, 5 anos, 6 anos e fala: você é burro, você não entende, você não tem capacidade, você não serve para nada. Dependendo do espírito que está ouvindo essas informações, esse pai pode ter destruído a existência daquela criança. Ele, pai, não tem ideia do que falou, porque foi num momento de nervosismo, no momento de distração, no momento de raiva, falou sem pensar. E aquela criança se desenvolve, aí quando é adulto, procura aquele emprego, vai naquela empresa, vê isso, não, eu não tenho capacidade, sei que eu não sei, eu sei que eu não aprendo nada mesmo. O pai marcou a criança de tal maneira, sem saber, então, que ele foi o responsável, né, pelo fracasso daquele espírito naquela existência. Quando desencarnado, nós temos então conhecimento do alcance do mal que nós fazemos, assim como o alcance do bem que nós fazemos. Questão 991. Qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? O desejo de uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz e por isso aspira a uma nova existência em que poderá expiar suas faltas. Então, no plano espiritual, com uma visão diferente da última existência e das existências anteriores, o espírito pede para reencarnar. Porque ele sabe dos seus compromissos, ele aspira à felicidade, ele quer se sentir bem, ele quer ser feliz. Então ele procura lutar para uma nova encarnação. E faz projetos, faz planejamento, sempre auxiliado pelo seu protetor espiritual, para que a sua próxima reencarnação seja uma reencarnação vitoriosa, seja uma reencarnação que lhe traga alegrias, e que ele possa sair daqui numa condição melhor do que quando aqui chegou. Que é exatamente o nosso caso. Todos nós fizemos projetos extraordinários, todos nós, antes de reencarnarmos, de coisas que nós queríamos realizar desta vez. Não podemos perder a oportunidade que nós estamos recebendo agora. Primeiro, pelas informações valiosas que a doutrina espírita nos trouxe. Nós não encontramos essas revelações em outras religiões. Encontramos exclusivamente na doutrina espírita. E nós, vocês não têm ideia, às vezes, para você estar aqui, nessa condição, hoje de manhã, me ouvindo,
Às vezes isso é o resultado de um trabalho de 200, 300, 400 anos do seu protetor espiritual. Quanto que ele não lutou para que você um dia entrasse numa casa espírita e tivesse contato com a doutrina bendita, com a doutrina consoladora, para que você despertasse, para que você entendesse como as coisas funcionam e mudasse o seu comportamento. Que a doutrina funciona mais ou menos assim. Sim, chega de errar, chega. Você sabe as consequências, agora você sabe as consequências do que você faz. Você sabe as consequências do que você pensa. Então pare, modifique-se. Para que sofrer tanto? Quantas existências perdidas? Quantas existências perdidas? Tem um caso que um espírito relata de uma pessoa extremamente pobre que reclamava nas suas preces a situação financeira em que se encontrava. E durante o sono, o seu protetor espiritual o levou para ver as suas reencarnações anteriores. Reencarnou como rico numa existência, muito rico, fracassou. Aí na próxima reencarnação pobre, fracassou. Na outra reencarnou rico, fracassou. Aí numa outra reencarnou pobre, fracassou. Foi uma sequência. Rico, pobre, rico, pobre. Por quê? Porque nós temos o nosso livre-arbítrio. E nessa última existência ele fez um planejamento. Não posso voltar rico de novo, porque senão eu vou errar novamente. Vou usar mal o dinheiro. E isso vai causar o desastre da minha vida e de todos aqueles que me cercam. Pediu para vir pobre. Aí quando despertou no dia seguinte desse sonho extraordinário que o seu protetor o levou para conhecer, quando despertou com outro sentimento, com outra cabeça, com outra disposição para a vida, sabendo agora que o estado em que ele se encontrava, porque ninguém nasce com os pais errados, nem no lugar errado, sabendo a importância do estado atual para o seu crescimento espiritual. Então ele compreendeu, se acalmou, se consolou, ficou mais tranquilo e teve uma vida melhor a partir desses conhecimentos, dessas revelações. Por isso a importância da doutrina espírita. Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, no Código Penal da Vida Futura, afirma que o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Então, o fato da gente se arrepender do que fez, não quer dizer que está tudo resolvido. Nós temos que reparar. As penas divinas são diferentes das penas do Código Penal dos homens. No Código Penal dos homens, você comete um crime, comete um erro qualquer, sei lá, 1 ano de prisão, 2 anos, 3 anos. No Código Penal Divino é diferente. Você é condenado a reparar o que você fez. Então, aquilo que você, por exemplo, naquele exemplo que eu dei, do filho, certamente aquele vai reencarnar novamente com aquele filho, para fazer com que o filho se destaque, com aquele filho se recupere,
Mude a maneira de pensar com os estímulos que agora o pai vai lhe dar, né? Filho, você pode, você consegue. Eu também já tive essas dificuldades e superei. Basta você estudar um pouco mais. Lá no Águas do Paiol, onde nós trabalhamos com famílias de extrema pobreza, agora nós temos 84 crianças de 6 a 15 anos que nós retiramos da rua. Nós temos esses exemplos flagrantes no nosso dia a dia. E a orientação que nós damos é sempre os estudos. A pessoa pode sair da situação em que ela se encontra desde que ela estude. E nós temos um privilégio na cidade de Araraquara, nós temos escolas públicas, escolas governamentais de muito bom nível, temos cursinhos de preparação para a faculdade gratuitos e temos faculdades gratuitas. Então nós já temos jovens que já fizeram todo esse caminho e hoje estão na Unesp, estão na UFSCar, em São Carlos, estão em outros lugares, graças ao esforço de cada um deles. Um é filho de uma diarista, a outra também por coincidência, é uma empregada filho de empregada doméstica. Então, nós estimulamos essas crianças que podem, se quiserem, melhorar as suas condições de vida, desde que se esforcem, que estudem e que trabalhem. Esse é o sentido que nós transmitimos às crianças e aos jovens. Porque tudo é possível àquele que pensa que é possível, que conhece, que sabe. Então, detectando o problema de um erro cometido, temos que fazer a nossa reparação. É isso que nós precisamos fazer. O melhor remédio para o sentimento de culpa é o serviço em benefício do próximo. É dedicar-se a algo de produtivo e útil. Todos nós, em maior ou menor grau, somos espíritos culpados, muitos em vias de regeneração. Lembrar erros cometidos não acrescenta nada. É muito comum, quando o espírito começa aquela reflexão, quando começa a raciocinar a respeito do que fez, ele ser acometido do sentimento de culpa. Isso é muito comum. O que a doutrina espírita orienta? Ame-se. Ame-se. Perdoe-se. Jesus nunca condenou ninguém, nunca acusou ninguém, nunca. Inclusive naquela passagem famosa da moça que iria ser apedrejada. Jesus disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Todos se foram, só ficou ele com a moça. Então ele perguntou assim: aonde estão aqueles que te condenavam? Assim, eles se foram, mestre. Jesus disse assim: eu também não te condeno. Vai e não peques mais, para que não aconteça coisa pior. Então, Jesus não condena ninguém. Por que você vai se condenar? Você é melhor que Jesus? Você é superior a Jesus? Jesus nos ensinou o perdão, que nós deveríamos perdoar 70 vezes 7. Nós temos que aprender a perdoar também a nós mesmos pelos erros cometidos.
Mas isso não nos isenta da reparação. Como eu disse no início, se Deus não quisesse que a gente errasse, Ele teria nos criados perfeitos. Aí nós não iríamos errar. Já nasceríamos prontos. Mas nós somos criados simples e ignorantes para que nas lutas diárias de cada dia nós fôssemos batendo a cabeça, crescendo, realizando, acertando e errando, nós fôssemos crescendo espiritualmente. Errar, então, faz parte do jogo. Errar faz parte da vida. Depois, com as consequências do erro, nós sofremos. Aí chegamos à conclusão que não deveríamos ter feito aquilo. Aí devemos entrar na fase da reparação. Aquilo que puder ser reparado agora, durante o momento da nossa reencarnação, nós podemos fazê-lo. Senão nós teremos que reparar nas reencarnações seguintes. No livro A Escolha, que eu psicografei, o pai tinha uma filha completamente desequilibrada, apesar de estudiosa, mas moralmente ela não era equilibrada. E ela fazia uma série de coisas erradas. E o pai sofria muito com isso. O pai espírita. Ela, uma moça de uma casa espírita, de um lar espírita. Então ele orava, ele pedia nas preces por ela, porque ele tinha atritos com ela, ele tinha discussões, porque ele não queria que ela tivesse aquele tipo de comportamento com o qual ele não concordava. Durante o sono, o seu protetor espiritual o chamou para que ele tivesse conhecimento de uma fase da existência anterior dele. Uma fase da existência anterior dele. E o seu protetor espiritual mostrou, naquela vida desse pai, que agora estava sofrendo muito, que aquela moça foi amante dele. Ele era casado e ele tinha aquela moça como amante. Aí depois de um certo momento da vida, ele a desprezou, a abandonou das situações piores que vocês possam imaginar. E a menina se desgovernou totalmente na vida. Adquiriu vícios, tomou o caminho da prostituição para sobreviver. Aí, quando desencarnado, que ele tomou conhecimento da extensão dos erros cometidos, ele que essa filha, que essa moça voltasse como filha dele. E foi permitido isso que aconteceu. Ele reencarnou-se, agora teve contato com a doutrina espírita, equilibrou-se, começou a fazer o bem, nasceu essa menina no seu lar, mas ela, trazendo esses vícios e tendências do passado, não se adaptou à educação recebida e começou a dar problemas. Mas quando ele teve essa revelação, aí ele mudou o comportamento. Ele já não a agredia mais, tornou-se extremamente carinhoso. Ele, na realidade, a curou pelo amor. Porque ele dizia assim: filha, eu sei que eu sou o culpado da vida que você está tendo. Eu sei que eu errei. Você não sabe, mas eu sei. Por isso eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para ajudá-la.
E as coisas foram seguindo esse rumo, até que quando realmente ela precisou de ajuda, ela foi recorrer a quem? Ao seu pai dessa existência. E ele a amparou. Hoje ela é médica em São Paulo, só que eu não vou contar o final do livro. Tem a livraria aqui embaixo, para vocês adquirirem esse livro chamado A Escolha. Então, não há questão para nós termos o sentimento de culpa, porque nós não deveremos nos culpar por nada, porque nós erramos por interesses vários, que nós não precisamos falar agora, mas somos perdoados e temos que reparar. Agora, o ensinamento é que o melhor remédio para o sentimento de culpa é o serviço em benefício do próximo. Nós temos que fazer o bem. Nós temos que praticar boas ações. Nós temos que mudar a nossa forma de viver. O professor Henrique Rodrigues, em São José do Rio Preto, ele tem lá uma didática extraordinária, né? Que eles servem a sopa lá, se eu não me engano, diariamente, e precisam de pessoas para descascar as batatas que são colocadas lá para fazer a sopa. Então, todas as pessoas que chegam no atendimento fraterno, temas diversos, que vão em busca de socorro na casa espírita, ele atende, encaminha para a palestra, para os passes, e coloca na escala para descascar batatas. Então ele diz assim: na nossa casa é batata neles, todo mundo descasca batatas. E ele falou assim: Ariovaldo, você não pode imaginar como isso cura as pessoas, as mais diferentes classes possíveis, são colocadas sentadas numa cadeira para descascar batatas. E estão fazendo ali uma obra de caridade extraordinária. Nós espíritas precisamos tomar conhecimento do que é fazer o bem. Do que é fazer o bem. Jesus explicou em várias oportunidades, mas parece que tem muita gente que ouve, entende, mas não assimila, não assimila. Numa das passagens com os apóstolos, Jesus disse assim: eu tive preso e vocês foram me visitar. Eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Os apóstolos ouviram aquilo e falaram: mestre, quando é que nós fizemos isso para você? Nunca. Não fizeram, sim. Sempre que vocês fizeram isso para esses pequeninos, e apontou a multidão de necessitados que o acompanhava, de doentes e necessitados, sempre que vocês fizeram isso para esses pequeninos, foi a mim que vocês fizeram. Olha a importância de fazer o bem. Quando você dá um copo de água para quem tem sede, você está dando esse copo de água para Jesus. Não é para a pessoa que está ali na sua frente. Quando você está socorrendo uma criança necessitada, uma criança aflita, você está fazendo aquilo para Jesus, diretamente para Jesus. É isso que Jesus nos ensinou. De outra feita, Jesus perguntou 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele falou: claro, mestre, eu te amo. Passou um tempo, Jesus perguntou de novo: Pedro, tu me amas? Aí o Pedro já se incomodou. Será que não está acreditando em mim? Será que meu amor não é tão grande quanto deveria? Claro, mestre.
eu te amo muito. Passou um tempo, Jesus perguntou pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Aí Pedro, chorando, disse: Mestre, eu te amo, eu já disse, eu te amo. Aí Jesus disse assim: então apacenta as minhas ovelhas. E apontou a multidão de aflitos, de necessitados que estava ali. O que quer dizer isto? Se nós amamos Jesus, se nós amamos Jesus realmente de todo o nosso coração, nós temos que arregaçar as mangas e trabalhar por aqueles que necessitam, por aqueles que precisam, pelas pessoas em dificuldade, começando dentro do nosso próprio lar e na casa espírita. Quanto eu ouço nas casas espíritas, às vezes quando eu vou por aí, as dificuldades que tem o dirigente da casa espírita. Por quê? Porque às vezes as pessoas frequentam a casa espírita, palestra e passes, mas não colaboram com a casa. Uma casa espírita tem despesas de energia elétrica, tem a compra desse projetor, tem as despesas de limpeza, tem a pintura, manutenção, problemas hidráulicos, fechaduras que são trocadas, precisa de dinheiro, precisa de recursos. Como o espírita não pede o dízimo, aqui não tem a obrigatoriedade de pagar para frequentar, e também não tem a ameaça de que se você não pagar, Deus não vai te ajudar. Não existe isso, a doutrina espírita explica que isso não existe. Então o que acontece? As pessoas frequentam a casa indiferentes às necessidades que a casa tem. Então procure se oferecer, se ofereça para os dirigentes da casa. Eu quero ser um contribuinte. Eu quero ajudar a casa. Eu já estou aqui há mais de um mês, há 2 meses, usufruindo desta casa, recebendo as orientações que eu e a minha família necessitamos. E não estou dando nada, eu quero ajudar em alguma coisa. Isso é o que nós precisamos fazer. Questão 1004 do Livro dos Espíritos. Sobre o que está baseada a duração dos sofrimentos do culpado? Resposta: sobre o tempo necessário ao seu aperfeiçoamento. Depende do tempo que ele emprega para se melhorar. À medida que ele progride e que os seus sentimentos se depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. O que quer dizer isso? Isso aqui quer dizer o seguinte: se você está sofrendo, é porque você ainda não depurou os seus sentimentos. Você ainda não melhorou. Você precisa melhorar-se. Senão você vai continuar sofrendo. As leis que regem o mundo, que rege tudo, são leis de amor. Enquanto você não amar, não é ser amado. Esquece. Enquanto você não amar, não viver em função do próximo, não se preocupar com o próximo, você está doente, você está em desequilíbrio, porque você não está em sintonia com essas leis de amor. Está desequilibrado. E, consequentemente, você vai colhendo os resultados do seu comportamento, das suas atitudes, e sofre problemas diversos, problemas psicológicos, psiquiátricos, problemas de saúde, de doenças, de cirurgias, de uma série de coisas. Por quê? Por que isso ainda perdura na sua vida? Por isso existe ainda na sua vida. Porque você não se melhorou. Quando você se melhorar, pronto. Você não precisa mais sofrer.
você não precisa mais colher. Ao contrário, você vai colher o que você plantou. E como você está plantando coisas boas, você vai colher coisas boas. E vai provar que você ama Jesus, que você se preocupa com Jesus. Na realidade, não é preocupar-se com as crianças abandonadas do Águas do Paiol, que não tem pai nem mãe, que foram criados pelo avô, foram criados pelo vizinho, casos que chegam ao nosso conhecimento, um pior que o outro. Não, você está preocupado com Jesus. Porque se você der uma camiseta para uma criança que não tem recurso nenhum, você está dando aquela camiseta para Jesus. É esse o ensinamento que nós recebemos no Evangelho de Jesus, nos seus ensinamentos, é isto. E que a gente reluta em aceitar. Parece que esse tipo de ensinamento não consegue penetrar no nosso coração. Fica assim como um conhecimento de prateleira. A gente sabe, mas não vive, não aplica. A duração dos sofrimentos do Espírito pode ser eterna? Sem dúvida, se for eternamente mal. Quer dizer, se não deva jamais se arrepender nem se melhorar, ele sofrerá eternamente. Mas Deus não criou seres para serem perpetuamente devotados ao mal. De maneira nenhuma. Das ovelhas de meu Pai, nenhuma se perderá. É que a questão de arrepender-se ou não depende de cada um. Depende da consciência de cada um. Nós temos um livre-arbítrio. Eu posso decidir hoje fazer A ou fazer B. A decisão é exclusivamente minha. E olha que extraordinário, que extraordinário. Jesus e os espíritos superiores respeitam o nosso livre-arbítrio. Nós somos livres, livres, para fazermos o que a gente quiser fazer. Ninguém interfere na nossa vida. Não interfere na nossa vida. Nós não temos nenhum tipo de cerceamento. Nós podemos agir com liberdade, tanto para o bem como para o mal. A continuação da questão anterior. Ele os criou simples e ignorantes, e todos devem progredir num tempo mais ou menos longo, segundo sua vontade. A vontade pode ser mais ou menos tardia, como há crianças mais ou menos precoces. Contudo, ela vem cedo ou tarde, pela irresistível necessidade que o espírito experimenta de sair de sua inferioridade e ser feliz. E André Luiz nos lembra que o nosso erro, no estágio que nos encontramos, né? No estágio que nós nos encontramos, o nosso erro não foi o primeiro, nem vai ser o último. Nós vamos continuar errando. O que a gente deve se esforçar é para errar cada vez menos e lutarmos para modificarmos, né, para transformarmos o nosso planeta com as nossas boas ações de cada dia. Né? A paz do mundo começa em nós, exclusivamente em nós. O bem que a gente faz, resulta nessa melhoria gradativa do mundo. E nós que temos que começar. Nós é que temos que, o primeiro gesto, o primeiro pensamento, as primeiras ações, precisamos nos concentrar na prática contínua e permanente do bem. Nós estamos aqui para fazer o bem, para amar sempre, continuadamente. Esse é o objetivo da nossa existência.
O objetivo da nossa existência, vou repetir porque alguns ainda se encontram enganados, não é acumular bens, aumentar o saldo bancário, deixar de pagar aquela dívida, comprar carro novo, deixar de pagar ou de ajudar aquele cunhado chato. Não. O objetivo da nossa vida é nós nos espiritualizarmos desde o momento em que nós estamos aqui. Viver na vida sem ser. Nós temos que raciocinar, aprendermos a raciocinar como espíritos imortais que nós somos. Raciocinando que nada nos pertence. Por que então esse apego às questões materiais que a gente percebe por aí? Nem o nosso corpo nos pertence, nós não levamos o nosso corpo, não levamos nada deste mundo. Então nós precisamos estar sempre cientes disso, para agirmos sempre com o coração, com a alma, com o sentimento, para nos modificarmos. E para Jesus, que é o nosso pastor, venha nos socorrer. E nós saindo daquela condição de ovelha perdida que nós somos hoje. Envolvidos pelas questões do mundo, distraídos pelas atrações do mundo. Somos ovelhas que vamos ser resgatadas por Jesus. Jesus vai vir ao nosso encontro e eu imagino que ele vai dizer assim: pô, até que enfim, hein, você entendeu o que é viver. Imagino isso, não sei. Um bom dia e que Jesus nos abençoe. E nós vamos encerrar com essa música do Nando Cordeiro. Paz pela
Alô? Que Jesus nos abençoe e nos ampare para que nós possamos realizar todos os nossos projetos de vida que nós fizemos antes da nossa encarnação. Que nós possamos viver fazendo todo o bem possível, tudo aquilo que estiver ao nosso alcance, para não perdermos mais essa oportunidade. Muito obrigado e um bom dia a todos.